Bom dia, meus irmãos. Todo mundo descansado aí, né? Bom, nós vamos ver hoje dois assuntos conectados, conforme eu disse ontem, que vão tentar dar o pano de fundo do aconselhamento bíblico, principalmente com as implicações no campo da fisiologia médica. Como que as doenças médicas diagnosticadas pelos médicos, principalmente problemas na esfera psiquiátrica, podem ser vistos à luz do aconselhamento bíblico. Se as pessoas têm um diagnóstico, uma doença física, como que nós, com a ferramenta da Bíblia na mão, podemos ministrar essas pessoas? Como eu disse ontem, a concepção médica não leva sequer em consideração a existência da alma, muito menos da Bíblia, como palavra de Deus para a nossa vida. Mas se você abrir lá sua Bíblia em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no verso 3, perdão, no capítulo 1, no verso 3, nós vamos ler lá que, eu vou ler na NAA aqui. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, Deus nos deu as coisas que precisamos para a vida e para a piedade. Ou seja, precisamos do conhecimento científico, é verdade. Mas a palavra de Deus, ela consegue nos dar uma posição diante dos dilemas da vida. E esses dilemas que eu vou apontar aqui, eu não vou falar sobre relacionamentos, não vou falar sobre problemas da nossa concepção de vida, o que nós achamos da vida, nada. Vou falar sobre diagnósticos clínicos mesmo, tá? Como que nós vamos nos posicionar frente a isso? Então, antes da gente falar dos problemas, nós temos que saber qual é a antropologia da Bíblia. O que a Bíblia acha que o homem é. Tá? Deixa eu propor algo para vocês pensarem. Como eu disse, até o século XIX, praticamente a concepção do ser humano era a concepção teológica. Já havia começado, mesmo no século XVI, alguns pensamentos humanistas, né? O René Descartes lá, ele propôs lá, penso, logo existo, né? A ideia é que eu sou o fruto daquilo que os meus pensamentos conduzem, numa primeira instância. Isso desafiava a escrito da palavra, né? E isso foi crescendo com várias outras correntes filosóficas, mas até o século XIX, achava-se que o que conduzia as decisões humanas, o comportamento humano, era a alma humana, o coração humano. Não é? Eram decisões espirituais. E aí veio a ciência e jogou tudo isso por terra. E aí os conselheiros bíblicos daquela época ficaram perdidos. E por que isso aconteceu? E eu vou mostrar para vocês alguns casos, exemplificando por que aconteceu isso. E vocês vão ver que eles tinham razão em pensar isso. Tá? Esse versículo aí ele foi deixado meio de lado. Por quê? Então, pensa no seguinte, imagina um homem de 50 anos, que ele é frequentador de igreja lá, regular, e que, subitamente, esse é um caso real, tá? Ele aconteceu em 2002, tem uma referência bibliográfica sobre isso, ele aconteceu nos Estados Unidos, foi publicado numa revista médica, e saiu até na imprensa normal lá. Esse senhor, com 50 anos, subitamente, a família descobre que ele está vendo pornografia infantil, que ele tem gastos que a família viu no cartão de crédito com prostitutas, e ele tem uma enteada lá de 13 anos que falou que ele está mexendo com ela. Qual que é a sua ideia primária de um caso desse? Um indivíduo que vai à igreja e que
começou a fazer começou a ter subitamente esse comportamento. O que você primariamente pensaria sobre isso? Qual que seria a ideia de vocês assim? Ele deveria ser encaminhado para quem? Para o psiquiatra? Para o conselho. Para o conselho. Porque ele está tomando decisões morais erradas, né? Se ele é um frequentante lá da igreja, supostamente um crente, ele deveria ser levado ao psiquiatra, né? Mas a família levou ele para a igreja e não adiantou nada. Ele continuou fazendo o que ele fazia. Nem ignorou a igreja. E aí, como a família viu que havia um risco dele mexer com a menina, acabou levando o caso dele para a justiça. Foi procurar o delegado e ele foi encaminhado para o juiz lá e tal, para ver o que ia fazer. E o juiz determina lá, nesse estado que ele residia, havia essa opção dele submeter-se a uma castração química, que é uma injeção mensal lá de medroxiprogesterona, que é um hormônio feminilizante, que inibe a ereção do homem, ou ir para a cadeia. O que ele escolhia? Ele escolheu tomar a injeção lá, fazer a castração química. Entretanto, ele continuou vendo pornografia infantil, continuou com essa vida meio promíscua e continuou mexendo com a menina, embora não tivesse ereção, mas ele continuou mexendo. Ele foi denunciado novamente para o juiz, representando um certo risco. Bom, o juiz decidiu por prendê-lo. E nesse dia que ele vai ser preso, ao chegar lá no lugar lá onde ele ia ser preso, ele começou a ter uma dor de cabeça muito forte, acabou perdendo os sentidos e foi levado para uma unidade de socorro lá. Foi feito uma tomografia, ressonância da cabeça dele, que apareceu essa imagem aí. Vocês estão vendo ali, é um tumor grande, do tamanho de um limão, mais ou menos, na região frontal. E o lobo frontal, ele é responsável por esse tipo de comportamento mesmo. Tá? É uma área cerebral que fornece esse tipo de reação. Aí ele é encaminhado para a cirurgia, submete-se à cirurgia, ocorre a retirada do tumor, ele se recupera, e aí ele para com aquela história de ver pornografia, mexer com a enteada e ir com as prostitutas. Ele volta a ser o que ele era antes. Um sujeito normal, vamos dizer. Após os 10, 11 meses, ele volta a ter aquele comportamento de novo, começa a ter de novo, ver pornografia e coisas. Ele é encaminhado novamente ao médico, é feito o exame de novo, e foi visto que o tumor estava voltando, pequeno ainda, mas estava voltando. Aí ele é reoperado, aí é feito químio e radioterapia e tal, para não voltar mais, e aí o tumor não voltou mais. O que isso chama a nossa atenção? Ontem eu falei para vocês que a sede dos nossos problemas morais está no coração, certo? E aqui nós estamos vendo uma lesão orgânica, biológica, causando problemas morais. E agora? E agora? Será que isso causa esse distúrbio moral? Ou será que isso afeta o raciocínio da pessoa, facilitando que o coração libere coisas que tinha lá dentro e que eram contidas? Ou será que é o cérebro que comanda as nossas decisões, mesmo essa conversa de coração aí, é uma conversa que a Bíblia fala aqui, mas ela está errada nesse ponto. Temos que arrancar essas páginas da Bíblia. Né? Então, essa análise é que nós temos que pensar.
Eu gosto bastante de indicar livros, tá? E tem um livro, eu não vi ele aqui à venda aí, mas tem um livro do Edward Welch, que se chama A Culpa é do Cérebro. Ele está meio difícil de achar, esgotou a segunda edição, mas na Amazon, se você entrar lá, tem ainda uns exemplares. E ele está caro, inclusive, custam uns R$ 75. Eu tive o prazer de traduzir esse livro. Eu quis traduzir porque é um livro que eu uso bastante nos meus cursos. Ele é meio fundamental para minhas aulas. E eu pedi para a editora Peregrinos, eu já tinha traduzido ele para mim mesmo. Ele topou o projeto e acabou esgotando as 2 edições. É um livro onde o Ed Welch ele tem 2 partes. Uma parte introdutória, onde ele vai falar esses conceitos sobre corpo e alma, aquilo que eu falei mais ou menos para vocês ontem. E, numa segunda parte, ele vai dividir em 3 níveis, quando o cérebro é completamente responsabilizado por aquilo que está acontecendo. Por exemplo, o sujeito com Alzheimer. Então, por que tem aquela perda de memória? Por que o sujeito não se comporta? Ele levanta no meio da noite, causa tumulto para a família, mexe com as pessoas na rua, porque há uma doença no cérebro dele. Tá? Isso revela também o comportamento do coração? Sim, mas há uma doença que explica aquilo. Outro exemplo é o traumatismo crânioencefálico. Pessoas que sofreram acidente de moto, de carro, que perdem até pedaço do cérebro, que passam a ser outras pessoas depois. Né? Então, nesses casos, o cérebro é responsabilizado por aquele comportamento, embora o coração possa ser ministrado. Tá? E ele conta lá 2 casos impressionantes, um de uma senhora com Alzheimer, que acaba se convertendo no meio do Alzheimer, e o outro do rapaz que tinha uma perda de massa cerebral, inclusive, e ele é acompanhado bem de perto por um pastor. E é impressionante a transformação que vai ocorrendo no coração dele. Depois tem quadros onde, parcialmente, pode ser que o cérebro esteja, de alguma forma, afetado, que seriam as doenças chamadas psiquiátricas. Pode ser que esteja um pouco ou não, varia. E a terceira grupo é onde o cérebro certamente não está envolvido, envolve apenas comportamental do coração, que é o homossexualismo, alcoolismo e outras adicções, né, drogas, etc. E ele coloca isso com uma maestria muito grande. Então, eu recomendo fortemente que você leia esse livro para você formar conceitos sobre isso. Como tentar explicar ou tentar entender o que está acontecendo. Tá? Aí, como o pastor falou, realmente é difícil achar. Eu acho que pela Amazon ainda você consegue comprar. Já falamos lá na Peregrino para ele soltar a 3ª edição, porque é um livro que eu dependo dele para dar minhas aulas. Bom, então todos temos contato com pessoas com manifestações de problemas físicos. Né? Todo mundo. A pessoa pode ter uma deficiência física qualquer, que não precisa ser cerebral necessariamente, e que aquilo pode trazer reflexos para o comportamento dela. Como que nós vamos abordar biblicamente essas pessoas? Nós temos condição de abordá-las ou isso é um problema só do médico? Problema do pessoal da área da saúde. Quem não for da área da saúde está fora. Isso foi o que foi dito na virada do século XIX para o século XX. Ó, vocês, pastores, fiquem restritos ao campo de vocês lá. Vocês não se metam aqui nisso aqui. Por um acaso, eu até fiz uma dissertação de mestrado cujo título era esse. Pode o conselheiro bíblico falar à pessoa rotulada como doente mental? Então, é uma preocupação que eu tenho faz tempo. E daí, para responder isso, nós temos 2 extremos. Um que diz que todas essas decisões é um problema de pecado e ponto final. Tá? Isso talvez ocorreu intensamente na primeira geração do aconselhamento bíblico, quando o J. Adams queria mesmo virar a mesa. Né? E talvez ele tenha se apegado ferrenhamente a essa ideia que é só o pecado a explicação. Depois nós vamos ver que não é bem assim. E tem o outro grupo, que é o grupo da medicina. Não, isso é uma doença. Se é doença, é um problema do médico. Se é um problema
biológico, tem que ter um remédio, um comprimido que cure aquilo. E aí tem a turma da terceira via, né, que fica em cima do muro lá, certo? Questionando como é que o corpo funciona, como que são essas coisas, né? E tem outra coisa, nós não podemos esquecer que nós temos uma carga genética que dá conta da nossa natureza, quem nós somos, né? E também exerce influência em nós a forma como fomos criados, né? Passamos a infância, a adolescência. Então, o modo de lidar com isso depende de como você defende a sua fé. Se você acha que a Bíblia realmente é a sua regra de fé e prática, como diz esse versículo, Deus nos deu tudo o que precisamos para uma vida piedosa, eu vou pensar de um jeito. E se nós acharmos, não, mas a ciência tem precedência sobre esse assunto. Há uma base biológica para o comportamento. A biologia explica por que uma pessoa é mais irritada, a outra é mais tranquila, ou a pessoa que era mais calma ficou irada, tornou-se amarga, né? Então, como é que nós responderemos às pressuposições de pesquisas em neurociência e psiquiatria baseada em biologia? Porque aparece lá a pesquisa, ó, foi provado que o homossexualismo está ligado ao gene. E aí nós? Nossa, e agora? Quer dizer que o cara não tem escolha? E aí eles mesmos, do movimento LGBT, 12 letras lá, não, é uma escolha nossa, nós queremos ser isso. Não tem nada de gene, eles mesmos ficam bravos. Bom, tá bom, e nós, crente aqui, o que nós vamos falar? Né? Nós podemos trabalhar com essas pessoas, chegar aqui um irmão aqui na igreja, uma pessoa com essa natureza, com essa problemática, e começar a vir e falar com o pastor, pastor, eu quero começar a frequentar aqui a igreja. E aí, ó, irmão, pode começar aí, tranquilo. Só que eu tenho essa questão. Não, segue em paz, pode seguir sua vida. É assim? Eu não estou dizendo que é nem que não é, tá? Estou só perguntando. Então, qual é o que nós elegemos como a fonte do nosso saber? Qual a nossa epistemologia? Nós temos uma visão da vida evidencialista ou pressuposicionista? Se nós somos evidencialistas, nós somos cientistas. Nós vivemos por aquilo que é revelado, fatos concretos. Ou nós partimos de pressupostos. Pressupomos que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o ser humano, que o ser humano é dotado de inteligência como o Criador quis, que o pecado aconteceu e afetou a raça humana, e entrou em nós, e nos condenou a vivermos separados de Deus. Mas Cristo veio nosso... Isso são todos pressupostos. A gente parte de pressuposições que isso é verdadeiro. Ou não, né? Será que nós cremos numa apologética aliancista, pactual? Ou seja, Deus é a nossa referência. Ele firmou um pacto conosco. Nós somos filhos de Deus, como o pastor Alberto colocou ontem. Se somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, as explicações para os nossos dramas pessoais são outras, não são as explicações científicas. Ah, mas a ciência não reconhece isso. Ela não reconhece, não vai reconhecer e não quer reconhecer. Porque isso desmontaria todo o esquema dela. Esquema. Os irmãos sabem que esquema que é. Opa! Dentro da antropologia, nós temos várias ideias do espectro antropológico, desde o monismo absoluto, que é o caso da medicina. A medicina é monista. Para ela só existe o corpo humano, só, ponto final. E depois que morre, vai para a terra e some. E tem também o monismo
espiritual, que é o extremo oposto, que, na verdade, nós não existimos fisicamente, nós somos espíritos e projetamos o nosso eu. Nós somos projeções. Isso é uma ideia antiga, tá? Lá no segundo século, surgiu um teólogo lá que foi rechaçado, inclusive ele foi excomungado, que chamava-se Marcião, o herege. Ele dizia que Jesus não veio corporalmente, que ele não se encarnou, que ele era como uma holografia, uma projeção do Espírito, né? E aí os caras já mandaram ele calar a boca e puseram para escanteio. Mas ainda tem pessoas raras, que ainda pensam isso. E aí há um range de opiniões no meio disso. E a opinião que talvez vocês mais conheçam, é essa do dualismo cartesiano radical, que fala que nós temos um corpo e uma alma, distintos, separados. Eles não são nem integrados, inclusive, né? Para atrapalhar um pouco, tem uma galera que é tricotomista ainda, que acha que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Alma e espírito não são a mesma coisa, na visão dos tricotomistas. Aliás, essa é uma peculiaridade da minha vida. Eu, quando cheguei lá no CCIF, em 2010, eu era um tricotomista convicto, né? Tinha aprendido com o meu pastor lá que o médico cuida do corpo, o pastor cuida do espírito e o psiquiatra cuida da alma. Era essa a ideia que eu tinha. E aí, na primeira aula do Dr. Eduardo Elch, ele falou assim: olha, vocês vão trazer para a semana que vem, no meio de 50 tarefas, uma resenha das primeiras. Começou com 100 páginas, depois passou para 120, depois passou para 150 páginas, do volume lá de Teologia Sistemática do John Murray, né? E aí, ao ler o livro de Teologia Sistemática, tinha um capítulo só sobre tricotomia, onde ele aniquila essa ideia. E aí eu falei, puxa vida, eu era um tricotomista convicto. E a ideia que nós pensamos melhor é essa que está no meio, que é o chamado dualismo holístico, ou seja, nós temos uma substância que ela é dual, tem uma natureza física, material, e uma natureza imaterial. E elas estão juntas. E o Eduardo Elch, nesse livro que eu falei para os irmãos, ele questiona lá, qual a sede da alma? E a resposta da maioria dos clientes é, no cérebro, lógico. Não, a alma não fica no cérebro, né? Ela fica no nosso corpo. O nosso dedo tem alma, dedinho, tudo. E aquela ideia calvinista da depravação total, ela tem que ser compreendida dessa forma. Nós somos depravados de corpo e alma, tá? Não somos depravados só espiritualmente, nem só fisicamente. Somos depravados holisticamente, tá? Bom, por que a ciência ficou desafiando a teologia? Por causa dessas coisas aqui. Aqui tem 3 provas, tem outras provas, mas essas 3 aqui eu acho que são suficientes. Pensa isso, aconteceu no século XIX. Ó. Esse Paul Broca, que era um baita do neurocirurgião, um neurofisiologista, um cara famosérrimo, tem um monte de coisa na medicina que tem o nome dele, em neurologia. Ele atendeu um paciente chamado, que eles batizaram lá de TAM. Por quê? Porque esse TAM aí tinha tido um AVC, um derrame, numa área lá que afeta a palavra falada. Não que ele perde a fonação, ele perde a formação das palavras, mas ele entende o que você fala. Então, ele entra no consultório do médico, levado pelo filho. E aí, seu fulano, o que aconteceu? Ele acha que ele está falando as palavras, só que ele só consegue falar tan, né? Isso aí chamou a atenção do Paul Broca, que foi investigar e falou, no cérebro nós temos uma área da fala, que aliás é no lobo parietal, nos canhotos fica do lado direito e nos destros fica do lado esquerdo, que controla isso, a fala. Ou seja,
Mas a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E agora ele está falando que ela fala o que o cérebro manda. E agora? E aí depois teve esse caso aí que você pode ver na internet, tem até a foto desse cara lá, o Phineas Gage. Phineas Gage é um sujeito que estava construindo uma ponte lá e entra uma barra de ferro no cérebro dele aqui, no crânio, e fica atravessada, aqui tem a foto. E ele é levado à emergência lá e é um problema para retirar, porque daí começa a sangrar e tal, então foi uma luta. Mas depois que aconteceu isso com ele, ele começou a ter um comportamento, como nós vimos no caso do tumor, absolutamente diferente do que ele era. Ele vira outra pessoa. E aí, de novo, questiona. Então, espera um pouquinho. O responsável pelas nossas decisões morais não é o cérebro, é o coração. E junto, o darwinismo estava explodindo, né? Que nós éramos um macaco evoluído. Então, é a biologia 100%. Essa conversa que Deus nos criou é conto da carochinha. Tá? Na verdade, tudo começou lá com a formação de uma célula que tinha um DNA e que veio produzindo animais bicelulares, depois eles foram evoluindo para bactérias, vírus, e foi evoluindo, criando os primeiros seres aquáticos, até que os peixes tornaram-se anfíbios, que, por sua vez, viraram aves, mamíferos, e chegou em nós. Tá? Que é a ideia evolucionista que os nossos filhos, netos, aprendem na escola hoje. E que nós também aprendemos. E ai de você se você respondesse na prova que o Senhor criou estrela zero, não é isso? E tira ainda. No vestibular, se você puser lá, você vai tirar 0. Então, essas ideias fazem com que nós adotemos uma postura de desafio à Bíblia. Isso lá no século XIX. Depois vieram outras coisas. Né? Conclusão: o funcionamento cerebral, direta e casualmente, influencia o estado da consciência. Ponto. Essa é a tese que eles defendem. Então, é o cérebro que decide. E as capacidades mentais, como pensar, memória, entendimento e mesmo o uso dos sentidos, da visão, audição, fala, estão correlacionados com áreas específicas do cérebro. Depois houve mapeamentos cerebrais, determinando áreas lá. Essa área é responsável por isso, essa área é responsável por aquilo. E o dano nessas áreas vai causar mau funcionamento das capacidades das pessoas. Ponto final. Então, se o sujeito está ficando irado, é porque tem alguma área do cérebro dele lá que está sendo afetada. Se o sujeito tem insônia, porque o gerente do banco diz que vai tomar a casa dele, porque ele é um mau pagador, bom, é um problema biológico do cérebro. Ele não dorme porque ele está preocupado com essas coisas e afetou alguma área do cérebro, ele tem que tomar um remedinho para dormir. Certo? Ou se o fulano fica muito estressado porque toma pouco café, ele tomava mais café, agora está parando de tomar café, está ficando... Então, ele tem uma doença lá, que é um transtorno do déficit da cafeína. Se a mulher fica irritada no período lá pré-menstrual, ela tem tensão pré-menstrual, que é uma doença também, desarranjo cerebral causado pelos hormônios. Ou seja, tudo é biológico, é biologia. E isso nos indica que, de fato, o coração, conforme a Bíblia define, ele não tem muita responsabilidade. E aí, esse Joel Green, para quem lê em inglês, eu sugiro que leia esse livro. É um livro onde ele fala sobre corpo, alma e a vida humana. Né? Então, se as capacidades tradicionalmente alocadas como sendo alma, por exemplo, normalmente a gente acha que pertence à alma, harmonia da memória, consciência, experiência espiritual, capacidade para tomar decisão baseada
na sua autodeliberação, aquilo que você considera certo, né? Planejar, agir baseado nessa decisão e assumir responsabilidades. Se a gente tirar isso da alma e colocar como algo biológico, neuronal, os neurônios é que decidem, não a alma, então o conceito de alma, conforme tradicionalmente é entendido pela teologia, passa a ser redundante. Ele nem deveria ser citado. Porque se todas essas responsabilidades, funções, funcionamentos, etc., são da área biológica, isso é um problema do médico. E o médico, nós vamos ver na aula de doenças psiquiátricas, o nosso professor lá, o Michael Emelet, ele gostava de chamar a psiquiatria de... Lembra um filme que chamava Campo dos Sonhos, que era do Kevin Costner, um filme já meio antigo, que ele é um treinador de beisebol e ele sonha que os grandes jogadores vão voltar, ele constrói um estádio lá e tal. É mais ou menos isso que é a psiquiatria. Surge lá um comportamento meio esquisito, já vamos dar um nome para ele. Já vamos trazer para o nosso time aqui. Não vamos dar chance nenhuma para a Bíblia, né? Bom, e pensando, então, em antropologia do ponto de vista bíblico, nós temos dois aspectos irredutíveis. Espírito, também chamado de alma, coração, e aqui cria-se uma confusão, porque a Bíblia mesmo chama o espírito e a alma, às vezes, de mente. E mente, para a medicina, é algo mental, tem a ver com o cérebro. E na Bíblia, às vezes, a palavra mente é sentido espiritual, não tem nada a ver com o cérebro, tá? Ou ser interior. E o corpo, que é a carne, né, o ser exterior. Entretanto, como nós já vimos, somos uma unidade psicossomática, tá? Psico, que vem da palavra psique, que é a alma, e somática, que vem da palavra soma, que é o corpo, né? E o coração, ele é o iniciador da ação moral. Ele usa o corpo para realizar seus intentos. Nós pecamos com o coração ou com o corpo? Podemos pecar. Os nossos corpos podem nos forçar a pecar? Cara, eu tinha uma irmã na igreja lá, domingo, ela estava com uma calça, cara, e o meu olho não conseguia. Eu queria pôr o olho lá no pastor, mas ele insistia em ficar ali. E e não tinha como tirar o olho dali. Quem que está tomando decisão aí? Meu corpo. É o meu corpo? É? Então, aí nós temos dois times. O time do não. Fraqueza do corpo e do cérebro são ocasiões e contexto para o pecado, mas não são a causa final, ou seja, o nosso corpo não nos leva a pecar. Quem nos leva a pecar é o nosso coração. Ele usa o corpo para pecar. E tem a turma do sim, que fala assim, tem algumas situações que o corpo me leva a pecar. Por exemplo, eu estou há 5, 6 dias sem comer, eu estou perdido aí num lugar aí. E aí alguém vem me oferecer comida e exige determinadas condições para me dar comida, ou faz perguntas. E aí, para obter aquela comida, eu vou mentir. Porque se eu não vou conseguir comer. Ou, após ficar 3, 4 noites sem dormir, será que o meu comportamento é igual quando eu estou bem descansado, bem tranquilo? Será que sem beber água, muitas horas, quando eu estou meio desidratado, será que eu tomo as mesmas decisões? Se eu tomar um tiro na perna e ver que eu vou perder minha perna, será que as minhas decisões vão ser as mesmas? Será que isso não interfere nas minhas decisões? Então, o que vocês acham? Nós não vamos fazer
divisão da classe aqui em duas turmas, do sim e do não. Vamos já discutir. Então, tem a galera que fala que, de jeito nenhum, quem peca é o coração. Não há nenhuma passagem, e o motivo para falar isso é que não há nenhuma passagem bíblica que aponte para o corpo como iniciador da ação moral. E não tem mesmo. Tá? Toda vez que a Bíblia fala em algum pecado, claramente você vê que aquilo vem do coração. Né? Mas tem algumas passagenzinhas que a turma fica pondo pelo em ovo. Vamos lá. Romanos 6, 12. Paulo fala assim: portanto, não permito que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Aí, tá vendo? Então a gente obedece o corpo. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando, não permita que o pecado que o seu coração comete passe a constituir-se na sua vida. Seja algo que se tornou o seu dia a dia. A outra passagem que é parecida com essa, que é no capítulo 8, verso 13, né? Fala assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos da carne, certamente viverão. Então, os feitos da carne é quando ela toma a decisão. Não, não é isso. É que quando eu dou vazão para que a carne tome assuma o controle, que nem eu estou com vontade de ficar olhando para aquela senhora que está na minha frente. Isso é a minha carnalidade fala disso. E eu deixo que isso aconteça. Mas a decisão foi espiritual, satisfazendo os desejos da carne, né? E a outra, que é bastante problemática, é essa de Mateus 5, Jesus falando lá no Sermão do Monte, lá no verso do 27 ao 30, que os irmãos conhecem bem essa passagem aí. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu pecado com ela no seu coração. Bom, beleza, até aí está falando que o coração é que pecou. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, ficou olhando lá para a mulher, arranque e jogue fora. Bom, e depois ele vai falar da mão. Então, está vendo? Está falando que o corpo é que pecou lá. Então, arranque, inclusive, fique sem o olho. Mas, na verdade, isso aí é uma maneira de dizer que se você tem ferramentas que facilitam o pecado do seu coração acontecer, é melhor que você abra mão delas. Mesmo que essas ferramentas façam parte do seu próprio corpo. Ainda assim, o pecado nasceu no coração. Tá? E vejo que é interessante porque ele fala de mão direita e olho direito, né? Que é o que eles tinham lá como concepção, que é o que dominava, que dava o sucesso, né? Essa ideia do campo direito ser o dominante, né? Os canhotos estão perdidos, eu sou canhoto. O que se entende é isso, que o corpo seria necessário, porém não é uma causa suficiente para o pecado. Nós precisamos do corpo para pecar. E será que essa posição aí não iria... essa ideia de que o corpo pode pecar numa condição de doença ou de falha do corporal, não iria reduzir as nossas responsabilidades? Por exemplo, a mulher tem TPM, aí ela está atrasada para buscar o filho na escola, aí ela passa no vermelho, no sinal vermelho, aí na esquina seguinte tem o seu guarda, com o famoso talão de multa, e manda ela parar. A senhora passou lá no vermelho, documento. Seu guarda, eu estou atrasado para pegar as crianças na escola. Moça, tranquilo, dá os documentos. Não, mas eu estou atrasada e tal, o senhor tem que entender. Não, eu entendo, mas me dá os documentos. Não, mas seu guarda, pelo amor de Deus. Não, documento.
Aí ela sai e começa a brigar com o guarda. E pega a sombrinha e pá, na cabeça do guarda. Aí o que acontece? Eles vão para a delegacia. Chega lá na delegacia, delegado, o que está acontecendo? Não, essa senhora está nervosa, irritada, e me deu uma sombrinhada na cabeça, desacata a autoridade. Minha senhora, o que é isso? Sabe o que é, seu delegado? Eu tenho TPM e eu estou naqueles dias. Então, eu estou que nem o diabo pode comigo. E ele me contrariou. O delegado vai falar, claro, senhora, é lógico, a senhora está naquele... Ô, seu guarda, ô, policial, você não poderia ter mexido com a senhora. A senhora está liberada, pode ir embora. Né? Essa é a ideia que as pessoas têm, que a doença... E vocês estão dando risada, mas recentemente foi liberado um sujeito, vários, né? Que tem esquizofrenia, que tinha matado 2. Aí ele foi liberado, porque era um problema mental. O que aconteceu quando ele saiu da cadeia? Matou mais 2. Certo? Então, essa é uma ideia secular mesmo, e errada. A outra posição, sim, é possível. É possível que o corpo peque. Então, por quê? Porque nós somos corpo e espírito, portadores da imagem de Deus. E a queda nos afetou holisticamente, que é aquilo que eu falo para vocês. Nós somos depravados de corpo e alma. Pastoralmente falando, a Escritura não analisa as pessoas como corpo e alma. Elas veem holisticamente. Nós somos corpo e alma. E há um precedente teológico para inabilidade casada com responsabilidade, que é a depravação total. Então, tem certas coisas que o nosso corpo é incapaz de fazer. O J. Adams, ele chegou a argumentar num artigo lá que o nosso corpo se habituava com o pecado. Né? E aí ele foi refutado pelo J. Adams, que, embora haja a habituação mesmo, isso ainda assim não dá para responsabilizar o corpo. Ainda é um problema do coração. Então, mesmo que o corpo esteja afetado por doença, etc. e tal, o responsável final pelas decisões nossas é o nosso coração, mesmo sob condições terríveis. Claro que, como eu disse ontem, interfere. Pode mudar a minha resposta. Eu deveria responder de um jeito e acabo respondendo de outro. Mas só para a gente ter uma ideia, então, nós somos... O pastor fica até contente, né? Porque, na verdade, nós não somos nem azul, nem amarelo, somos verde, palmeirenses, né? Você ficou contente, né? Mas é essa integração aí. Mas nós somos, na verdade, criaturas da aliança. Somos responsáveis por nossas ações como adoradores, portadores da imagem de Deus. Somos responsáveis corandeu, diante de Deus. Tá? Ah, mas mesmo com diagnóstico lá de uma doença biológica? Sim. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, que é um exemplo pessoal e que eu tenho bastante intimidade. Eu tenho uma irmã que nasceu sem tireoide, sem a glândula tireoide. Naquele tempo que ela nasceu, não tinha o teste do pezinho lá. Ela tem 60 e poucos anos, não tinha o pezinho. Todo o diagnóstico foi feito bem tardiamente, 1 ano e meio depois. Por causa disso, ela acabou ganhando um retardo mental significativo. Ela concluiu os estudos, estudo grau médio, ensino médio, agora, só depois de adulta. E eu sou o tutor dela, sou responsável pela guarda dela, porque ela não tem noção do que é dinheiro, qual é o valor das coisas, tá? Mas ela pinta, faz crochê, vai na igreja dela lá, conversa com os vizinhos, ela é super ativa, tá? Só que ela é super manipulativa. Então, mesmo uma pessoa com retardo mental forte, ela tem idade mental mais ou menos uns 15 anos, tem mais de 60 de idade. Ela é manipulativa, ela mente. E aí, quando eu digo para ela que ela está mentindo e que Deus proíbe a gente de mentir, aí ela se chateia e pede perdão. Ela se arrepende. Então, como é que pode?
né? Então, o padrão de obediência ou desobediência é externo a nós. Então, não é que nós somos culpados por razão de insanidade. Nós somos culpados porque Deus, que é externo a nós, disse que nós somos culpados. Tá? E não o que eu analiso. O Espírito opera a nossa transformação ao caráter de Cristo. Ou seja, não é a nossa mente que decide seguir a Cristo. É o Espírito Santo que trabalha em nós. E aí vem a pergunta, mas será que mesmo em situações severas ele trabalha em nós? Estou dando esse exemplo da minha irmã. Dou exemplo da minha mãe, que no final da vida dela ficou absolutamente demente, como um Alzheimer. Não era Alzheimer, mas ficou bem parecido. Mas eu sentava do lado dela e a gente lia a Bíblia e orava. Mas ela tinha alucinação. Mas no momento que eu falava de Jesus para ela, ela prestava atenção. Então, lembre-se que existem reais influências do corpo no espírito. As doenças do corpo ou a saúde testa a resposta do nosso coração. Isso foi o que eu falei ontem. Então, pessoa saradona, bonitona, que acha que é... Você concorda que está testando o coração dela? Porque ela pode se tornar arrogante, achar que ela é o tal, né? Assim como a saúde deixa o cara para baixo, depressivo, etc. As fraquezas corporais definitivas ou potenciais merecem cuidadoso estudo dos nossos aconselhados. Então, mesmo a gente tendo posse desses conhecimentos antropológicos, cada aconselhado é um ser, é uma pessoa, com seus problemas, sua criação pessoal. E, como eu disse ontem, aquele livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, que tem ali, ele coloca muito bem essa fase de tomada dos dados, que é uma fase preciosa do aconselhamento. Por quê? Porque isso interfere em decisões que estão sendo tomadas agora e em decisões que vão ser tomadas. Então, os tratamentos físicos, olha que legal isso aqui, remédio para problema psiquiátrico ou outros, podem tornar os assuntos do coração menos óbvios, para o bem e para o mal. Ou seja, às vezes, tomando um remédio e o cara se sentindo melhor, está vendo? Era um problema da mente. Era só tomar o remédio que consertou. Não, não é bem assim. Isso é muito matemático. Não é assim. O remédio pode ter colaborado com algumas coisas. Colaborado, inclusive, com o efeito placebo. Nós vamos discutir isso na próxima aula. Mas isso também testou o seu coração. Será que você não estava se aproveitando dessa situação? Ontem eu falei que a gente ia ver isso aí. Nós temos, como eu disse, nós somos uma unidade psicossomática, isso do ponto de vista bíblico. Todas essas passagens que estão aí, nós não vamos ler. Falam sobre essa união da psique com o soma, corpo. Mas a medicina, ela também usa o termo psicossomático, mas não dessa forma, porque para a medicina, como eu disse, não tem alma, a alma com o corpo. Então, na medicina, o que é psicossomático? Psique, para o médico, é a mente. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, eu estou devendo para o homem do banco lá, e ele vai tomar minha casa. Segundo a medicina, isso começa a aumentar a produção de adrenalina no meu corpo, que acelera o batimento cardíaco, diminui o meu sono, interfere no meu apetite, e aí eu não vou dormir direito. Como eu não durmo direito, eu acabo tendo perturbação dos meus pensamentos e leva todo o estrago. Aí você vai no doutor, ele fala, ó, você não tem nada no corpo, seu corpo está saudável, mas você está estressado. Estressado com o quê? Com a dívida que você tem lá para pagar. Isso produziu um estresse. E o que é o estresse para o médico? Aumenta a adrenalina. Não é o coração inquieto, sob pressão. Que nem
O médico, lendo lá a passagem lá do Elias, que foi lá, brigou com 850 profetas, e depois correu 40 quilômetros, e aí ficou exausto, depressivo, entrou na caverna lá. Se o médico ler isso aí, ele vai falar assim, está estressado, a adrenalina dele está lá em cima. Ele precisa tomar uns tranquilizantes, uns fortificantes, certo? Dosar vitamina D, ferritina, não sei o que lá, ir para o spa. Por quê? Porque é um problema físico. Ele está estressado. É um problema físico que ele passou? Não, porque Deus não deu nada para ele tomar, né? Deu uma comidinha lá para ele. Então, entretanto, nós não podemos assumir o seguinte também, achar que o pecado é a causa de tudo e achar que o sofrimento físico que a pessoa está passando é por causa de algum pecado não confessado, não reconhecido, não encontrado. Isso aí é aqueles amigões do Jó lá, né? Lembra dos amigões do Jó lá, né? Ó, você está assim porque alguma coisa você fez. Eu não fiz nada, né? Então, essa é uma ideia errada, porque às vezes as pessoas sofrem não porque cometeram pecados morais, às vezes nem cometeram mesmo pecados, tá? Bom, e o conselheiro bíblico, o que ele tem que fazer? Ele tem que construir um paradigma para o ministério dele, diferenciar entre coisas do coração e possíveis doenças. Né? Será que, de fato, tem um pecado causando aquilo ali? Outra coisa, nós temos que entender que nós somos chamados à obediência. E aí o exemplo é aquela parábola dos talentos lá, né? E tem um verso, não é esse 1 Tessalonicenses 5,4. Eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 3, que fala assim, ele está falando instruções sobre o relacionamento conjugal na igreja e imoralidade conjugal. Né? Ele está dando instruções, e aí ele fala, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais contra os gentios que não como os gentios que não conhecem a Deus. Olha que interessante ele falar isso, ó, no verso 4. Que cada um saiba o quê? Controlar o seu próprio corpo. Ah, então eu posso controlar a minha mente? Sim, pode. Para o mal e para o bem. Você pode, como eu disse ontem, pôr um monte de minhoca na sua cabeça e ficar doido, e pode obedecer ao pacto, ao chamado de Cristo, para segui-lo em obediência. Considere o aspecto da pessoa, corpo e coração, é mais crítico para ser atingido agora. Qual que é mais crítico? Porque, às vezes, as pessoas, de fato, chegam para nós com doenças e com problemas espirituais. Agora, o que nós vamos tratar primeiro? Bom, será que esse problema físico está colocando a vida da pessoa em risco? Então, é melhor, talvez, cuidar disso. Por exemplo, alguém que está com uma depressão muito grave, falando em se matar. Será que não é a hora, talvez, de concorrer à ajuda de algum médico para saber o que, de fato, está acontecendo, como é que está esse organismo? Seria bom, né? E tem coisas que nós não vamos saber mesmo, o que está acontecendo. Né? O conselheiro tem que ter essa noção que, às vezes, as coisas são imponderáveis. E aí nós temos que pensar nessas duas coisas. O que vai acontecer se eu ignorar os assuntos do coração? Se eu
pensar só em doenças físicas sempre, vai criar aquilo que eu falei. Nós vamos deixar de ser responsáveis pelas nossas atitudes, né? Porque tudo vai ser causado por alguma coisa orgânica. E o que vai acontecer se você ignorar as coisas das doenças? Como aquele primeiro caso lá, do homem que começou a ver pornografia. Aliás, naquele caso lá, muita gente pergunta, mas o que eu iria fazer naquele caso? O cara está cometendo imoralidades. Como que eu ia saber que ele tinha um tumor? Eu falei uma palavrinha lá, quando eu contei a história, que é a palavrinha que é a chave do negócio. Qual palavrinha que eu falei? Acabou. Qual foi a palavrinha que eu falei? Vocês lembram? Que ele começou com 50 anos a ver pornografia, procurar prostitutas, mexer com a enteada. Oi? Drástica, subitamente eu falei. Isso é chamativo. Como que um homem, aos 50 anos de idade, estabelecido financeiramente, socialmente, passa a fazer uma bobagem dessa do nada? Do nada. Se ele fosse um indivíduo que já tivesse um antecedente e tal, tudo bem. Mas ele não fazia isso. A família estranhou, como? Né? Então, essas coisas têm que chamar a atenção do conselheiro bíblico. Então, há casos que realmente há uma doença por trás daquilo, que talvez esteja explicando por que aquele comportamento está sendo assumido. Mas, ainda assim, há questões do coração envolvidas. Mas as doenças têm que ser pesquisadas. Tá? Então, a antropologia tem que nos dar essa visão do homem como holística, né, como eu disse, e nos preparar para essa parte seguinte, que depois eu vou falar, que é a das doenças mentais. Intervalo, né? Vamos orar, então, antes do intervalo. Senhor, bendizemos o Teu nome por esse tempo aqui, bendizemos o Teu nome também, Pai, porque o Senhor nos revelou essas coisas e podemos pensar biblicamente a respeito de nós mesmos. Tua palavra nos informa que o Senhor nos deu todas as coisas que precisamos para a piedade, Pai. Por isso nós te louvamos e te bendizemos e agradecemos, Senhor, porque não éramos dignos disso, mas o Senhor resolveu cuidar de nós. Continua a nos ensinar hoje, nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.